Por que o homem trai, mas não larga a esposa? Veja só. Por que a maioria das vezes o homem não larga a esposa para ficar com o amante? Uma seguidora me pediu ajuda. Ela me deixou essa mensagem aqui, ó. E eu vou responder a ela, porque tem algumas outras seguidoras minhas que já me mandaram mensagens parecidas. E eu vou ser muito franca, e eu falei isso pra ela, que eu seria muito franca. Algumas de vocês pediram, então eu vou responder. Porque ele acha que você não é digna. Ele acha que você não é digna de confiança. A mulher dele é alguém que ele se orgulha. Ele não se orgulha de você. E se ele assumir você, vai sempre pairar uma sensação assim. Ela ficou comigo quando eu era casado e tinha família. Ela não tem esse juízo de valor. Quem garante que ela não vai fazer isso comigo? Mesmo ele sabendo que ele é o traidor, ele pensa assim, uma mulher que se sujeita a ficar com um homem, casado, com filhos, com família, sendo o pivô, ela não tem muito caráter. Então, eu vou separar da minha mulher, que é minha, pra ficar com uma mulher que a qualquer momento pode fazer comigo a mesma coisa? Olha, vai por mim. Muitos homens pensam isso. Tem exceções? Várias. Tem algumas exceções. Tem alguns homens que largam a mulher pra ficar com a amante? Sim. E geralmente eles aceitam conviver com essa dúvida. Mas a grande maioria prefere não pagar pra ver. Você sabe que é a maioria que não larga a esposa, né? A maioria não larga a esposa. Enrola a amante e não larga a esposa. Porque ela me perguntou por que ele não larga ela se ele passa a maior parte do tempo comigo. Eles compraram, no caso dessa minha seguidora, até uma casa juntos. Ele tá com a esposa dele há 7 anos. Ele tá com a amante há 1 ano. Mas ele confia na esposa dele. Ela é alguém que ele confia nela. Ele confia nela. Ele não confia em você. Porque eu não acho que a esposa dele colocou uma na cabeça dele. Eu não acho. Agora, a minha pergunta é para vocês que estão passando por isso. Por que você está nessa situação? Por que você aceita estar em segundo plano na vida de um homem? Porque você está em segundo plano. Porque as amantes, elas gostam de acreditar que a melhor parte é delas. Que a melhor parte fica com ela. E muitas falam, eu não tenho pretensão dele largar esposas. E eu acredito que muitas pensam assim. Mas não é o caso da minha seguidora e não é o caso de muitas. E eu tô falando é pra essas. Se ele largar a esposa dele pra ficar com você, a sua vaga vai estar disponível. Se ele largar a esposa dele pra ficar com você, a esposa dele, no caso, que tá com ele há 7 anos, que tem filhos com ele, que cuida das coisas dele, pra ficar com você, ele fez isso com ela. Você é melhor que ela em quê? Que autoestima é essa que você acha que você tem? Eu não sei, porque uma autoestima pra aceitar ser dividir um homem, eu não consigo entender essa autoestima. Eu nunca vou conseguir entender essa autoestima. De dividir um homem, nossa. Dividir um homem, meu Deus. E se ele largar a esposa dele pra ficar com você, eu posso te falar uma coisa? Você está fazendo um favor pra ela. De levar um cara desse que dorme com ela há 7 anos, vou colocar 6, né, porque ele tá com você há 1 ano. Você tá fazendo um favor de libertar ela disso. Porque aí essa praga vai estar aí na tua vida. A tua vaga vai estar disponível. E você pode ter certeza. Na hora que o seu casamento com ele cair na monotonia, ele vai ocupar a tua vaga. Essa vaga que é sua hoje. Com outra. Então você vai perder de qualquer forma. Se ele não largar a esposa dele, você perde. Você perde todo esse 1 ano que você ficou com ele. E se ele largar a esposa dele, você perde. Porque você está levando para casa um cara que é um traidor, que é um infiel, que fez isso com a mulher que está do lado dele, que dorme com ele, que é a mãe dos filhos dele.
Por que você quer esse homem? Por que você quer esse homem? Você acha, é porque ele me ama, é porque a gente tem uma química especial, é porque eu aquilo. Eu nada. Você não tem autoestima, meu amor. Se você tivesse autoestima, você não aceitaria dividir com outra mulher. Dividir. Ser a segunda opção dele. Porque você sabe dela, talvez ela não saiba de você. Ela falou que não sabe se a esposa sabe, mas talvez não saiba. A preocupação do homem é sempre da esposa descobrir, porque a amante, a maioria das vezes sabe, ele não se preocupa com ela, com o que ela pensa. Ele se preocupa com a esposa, com a família, com o ninho. Entenda uma coisa, muitos homens, não são todos, mas muitos homens, eles vivem vidas paralelas e eles entendem que o ninho deles é sagrado. E às vezes o amor pela amante acaba na hora que ela ameaça de contar para a esposa. Aí, meu amor, eu já vi vários relatos aqui que o homem chegou até a ameaçar a amante, tá? O amor sai pela janela. Tipo, com a minha esposa e com a minha família você não mexa. Então cai na real. Cuide de você, saia dessa relação. Ou você perde se ele não largar a esposa, ou você perde se ele largar. Porque você tá levando para casa um infiel que vai fazer com você a mesma coisa que fez com ela. Você tem que trabalhar sua autoestima e parar de se enganar, porque você está se enganando. Você não é melhor que a esposa dele. Não é. Você não é. Não é mesmo. E eu estou falando da amante porque quem me manda mensagem, muitas vezes, é a amante me pedindo conselhos. E eu não estou falando aqui para poder tripudiar de vocês. É porque vocês me perguntam esse tipo de coisa. Por que ele não larga ela? Por que isso? Porque já que ele me ama. Por quê? Vocês sabem. No fundo, vocês sabem. Só que vocês estão apaixonadas. Vocês não querem enxergar. Mas você sabe a resposta. Essa é a minha opinião. Então, meninas, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Ela não foi arrogante. Ela não falou mal da esposa dele. Tá? Então eu quero que vocês deixem aí as mensagens de vocês para ela. Essa é a minha opinião e o que eu vejo, o que eu penso. E existem exceções? Existem, mas eu estou falando da regra. Quem fez esse relato foi a Natália Nanotto. Eu vou deixar o perfil dela aqui abaixo, caso você queira seguir e acompanhar. Dá muitos conselhos para as seguidoras e tudo mais. Eu concordo 100% com ela. Antes de emitir qualquer opinião, eu preciso dizer que qualquer pessoa que trai, seja o homem, seja a mulher, seja quem for, qualquer pessoa que trai, ela é uma pessoa que não tem caráter. Então, tudo que vem depois daí é baseado nesse fato. A pessoa que trai, ela não tem caráter. Porque a traição, ela vai muito além dali do contato físico e, enfim, de outros contatos. Mas ela é uma quebra de confiança, é uma quebra de lealdade, ela é uma quebra de companheirismo. É algo que você não faz com ninguém, você não faz com um amigo, não deveria fazer, né? Com um amigo, com um familiar, em um relacionamento, enfim, seja onde for. Com relação a esse tema da pergunta, né, que a amante fez, tem todo esse fator que a Natália comentou, de que ele não confia e, enfim, que a história pode se repetir e tudo mais. E também tem o fator de que para ele é muito cômodo ficar vivendo esse papel de o aventureiro ou sei lá o que, de ter 2 ou até mais mulheres, e ele tá ali numa situação confortável, aonde ele tá, entre aspas, saciando o ego dele. E além disso, ainda tem toda a comodidade de não se separar, de ter sempre ali alguém que é o porto seguro dele, de ter sempre alguém ali que vai ser aquela mulher que vai estar sempre com ele, supostamente, né? Porque muitas, quando descobrem, não aceitam isso e se separam. Mas, assim, ele quer ter esse porto seguro também, não quer ter esse trabalho de se separar e toda essa questão. E o principal, ele quer se sentir seguro de que ele sempre vai ter aquela companhia que vai cuidar dele, que vai estar com ele, ou seja, puro egoísmo, puro egocentrismo. A pessoa não considerou em uma situação tão assim profunda que é o relacionamento, quanto mais em outras coisas. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, que me assiste, o que você pensa sobre isso. Deixa aqui abaixo seu comentário. Essa foi a história de hoje, eu sou a Gisele de Barros, um beijo, até mais.